Hoje o Santos entra em campo lá no Morumbi às 8 da noite contra o Juventude. Jogo decisivo para Kleber Xavier, inclusive, que pode sair do cargo caso o Santos perca ou faça uma partida que não convença tanto. Vamos falar sobre essa partida no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos e rapaziada, hoje tem um jogo decisíssimo para Kleber Xavier. Sim, no cargo ele teve partidas decisivas como essa, inclusive contra o Sport, mas se salvou com aquele empate no final assim que deixou muito claras as deficiências do Santos, né? Essa é a realidade. O Santos tomar gol de Lucas Lima em pleno 2025 me incomoda demais. Hoje o Santos vai a campo com algumas novidades e novidades que, assim, me surpreenderam. Eu tinha falado um time para ser escalado, acho que, se não me engano, na sexta ou no sábado, que já era a ideia que o Kleber Xavier tinha e que a maioria dos santistas tinha, mas ele deve vir com um time um pouquinho alternativo, o que me incomoda, sinceramente. Não gostaria de ver esses nomes que eu vou te falar aqui, alguns deles, na verdade, né? Vamos lá, Brazão no gol. A gente tem Luan Pérez e Gil. Eu já tinha falado na escalação que o Gil estaria escalado. Eu acertei, mesmo sem querer acertar. Sinceramente, eu gostaria de ver o Luizão aqui jogando. Só que assim, cara, se essa não é a oportunidade dele entrar, que o Juventude deve jogar no contra-ataque, eu não sei quando vai ser. O Luizão é um jogador mais rápido que o Gil. O Gil tem quase 40 anos. É um cara que a gente já sabe que não tem velocidade. Para a gente fazer uma recomposição defensiva vai ser quase impossível. Então, definitivamente, aqui, na minha opinião, é um erro do Kleber Xavier. Eu sabia que ele colocaria o Gil, porque o Gil é um cara experiente e ele só liga pra isso, sinceramente, ele só liga pra isso. Essa é a opinião que eu tenho nessa escalação do Santos. Apesar de que, quando a gente vai pra lateral direita, só reiterando, a zaga é Gil e Luan Pérez. Quando a gente vai pra lateral direita, a gente tem o Igor Vinícius, que é mais novo que o Mike. E aí ele pensou no que? Na velocidade? Gente, o Mike é um jogador muito bom. Ele era titular até pouco tempo atrás no Palmeiras, jogando o Super Mundial de Clubes. Não titular, né, mas jogou Super Mundial de Clubes. Foi um cara que foi essencial para o Palmeiras chegar até lá. Ganhou 2 Libertadores com o Palmeiras de forma eficiente, sendo um cara muito bom lá na frente e lá atrás. Então você me põe o Igor Vinícius no que seria a estreia do Mike. Tem gente falando assim, mas o Igor Vinícius treinou bem. Gente, assim, não tem cabimento. O Kleber Xavier, ele falou que ia olhar o campo para poder colocar em jogo, né? Mas não, ele tem olhado só os treinamentos e tá olhando errado. Porque, pelo amor de Deus, em que mundo que o Igor Vinícius vai ter sido melhor que o Mike alguma coisa? Eu não consigo conceber essa ideia. E tem gente falando, ele foi bem na última partida do Igor Vinícius. Não foi bem não, gente. Pelo amor de Deus. Defensivamente ele é um asno, ele é um... Sei lá, gente, ele é um jumento defensivamente. Sem ofensas à pessoa, né, Igor Vinícius. Mas todas as ofensas são jogador. Porque não dá, gente. A gente precisa do Mike ali. É um cara que veio para poder ocupar essa posição. Se a gente não utilizar ele justo na estreia dele e dar confiança para ele, vai ser complicado. Que nem a gente fez com o Zé Rafael, pô. A gente colocou ele nas primeiras oportunidades que ele tinha, ele já jogou bastante, jogou 30 minutos. O que, assim, precisa ser feito com o Mike urgentemente. E eu me preocupo muito com essa entrada de Igor Vinícius, com a questão de, tipo, o Mike vai jogar? O Mike vai entrar em campo nesse jogo? Eu tenho minhas dúvidas e eu acho que não, sinceramente. Porque o Igor Vinícius é um jogador que ofensivamente ele entrega. Só que falta muito lá atrás. E se ele entregar bem hoje, pode ser que a vaga do Mike esteja indo por água abaixo aí. Enfim, na lateral esquerda a gente tem o Souza, que vem fazendo partidas boas, merecidamente precisa estar aqui. João Schmidt, o nosso cone mais famoso aí do Santos Futebol Clube. Esse cara ele tem a mobilidade de um cone, ele não consegue correr, ele é um cara... Parece que ele tá... Sei lá, parece que tem um cadeado nos pés dele. Não sei, gente. Essa é a impressão que dá. Ele tem o passe apurado, ele é um cara que é inteligente na hora de jogar, só que mesmo assim isso não compensa. Ele é um cara que joga, na teoria, de 5 aqui. Ele é um primeiro volante. Ele devia ser um cara marcador, devia ser um cara que luta por cada bola, que não deixa a bola passar de jeito nenhum, mas não, é um cara muito, sei lá... Ele não consegue fazer esse papel, né? Esse papel, na verdade, é feito até melhor pelo Rincon e pelo Zé Rafael. Apesar do Zé Rafael estar fazendo partidas ruins, eu acredito, na minha opinião, que ele merecia essa titularidade no lugar do João Schmidt. Até porque o time do Juventude vai jogar no contra-ataque. Certamente, né? Então, assim, o João Schmidt não vai ter utilidade alguma nessa partida. É o que eu acho. Aí, bom, se ele fizer o gol
e der a vitória pro Santos, eu falo assim, eu estava errado. Muito obrigado, João Schmidt. E eu quero estar errado, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Aí na segunda volância, obviamente, a gente tem um bom tempo, que devia estar aí desde o início do campeonato. Tinha muita gente falando que ele ia pra ponta direita, inclusive. Eu falei no meu vídeo aqui, no fim da semana passada, que ele iria pra ponta direita como ele jogava na base. Era o que indicavam os treinamentos até aquele momento. Mas aparentemente ele vai para o meio campo, ele vai para a segunda volância, vai ser camisa 8, como ele foi nos melhores momentos de Pedro Caixinha. E à frente dele a gente tem obviamente Neymar, camisa 10. O problema da gente ter um Neymar na meia, que assim, não é o Neymar na verdade, né? O Neymar faz boas partidas por ali, não tem grandes problemas. O que eu acho que o que passa por aí também é o Neymar ter que chutar mais, tá? O Neymar ter que finalizar mais. Se o Neymar começar a finalizar mais pro gol, talvez esses gols dele podem sair com mais frequência. O Roleiser na ponta direita. O que acontece? Os piores momentos de Roleiser na carreira dele, depois dele ter saído do time de origem dele, que se não me engano foi o Estudiantes, foram ali, foram na ponta direita. Ele não consegue mais jogar naquele lugar. Até porque, na verdade, ele não é ponta direita, né? Ele é meia direita. Ele devia ser um pouco mais recuado. Ele não é um cara que vai pra linha de fundo, faz o cruzamento, ou vai pra linha de fundo, sai driblando todo mundo. Não. Ele é meia e meia direita. Pode até ir pela esquerda em algum momento, mas na prática, ele não é um cara que vai atuar da melhor forma ali na direita, e isso é um problema, obviamente, porque a gente tem o melhor jogador na posição que ele menos entrega. De acordo com o que foi apurado pelo Lucas Mussetti, Neymar teria dito que não gosta de estar como falso 9, o que liberaria o Roleiser para ser meia, né? Consequentemente, o Neymar subiria para falso 9, o Roleiser sairia da ponta direita e iria para meia. Só que assim, sinceramente, eu não acho que isso iria resolver alguma coisa, até porque a gente tentou fazer isso nas outras partidas. Na verdade foi tentar de uma forma incorreta, né? Colocaram Neymar e Roleiser lá na frente com 4-4-2. Não gosto. O que eu queria testar de verdade é o Neymar espetado. Só que eu não sei se isso vai acontecer tão cedo, até porque o Kleber Xavier é um cara teimoso, é um cara que não consegue mudar, cara. A gente tá no 4-3-3 desde sempre com ele. Assim, sinceramente, tá faltando um jogo adaptativo aí. Mas enfim, a gente vai tentar mais uma vez com o Roleiser na ponta direita. Se ele for lá e marcar os 3 gols, eu vou calar a minha boca. E eu quero calar a minha boca, eu quero estar errado, mas não acho que isso vai acontecer. E aí, consequentemente, ainda em cima disso, a gente tem um Barreal jogado na esquerda. Ou seja, na posição que ele não costuma jogar. Ele é um cara que ele tem também no currículo uma parte de ponta esquerda, só que ele não se sente confortável até demais lá, entende? Ele prefere a direita definitivamente. Então a gente tem vários jogadores deslocados. Acho que o jogador melhor colocado aqui é o Neymar, na concepção dele mesmo, inclusive. O Bom Tempo também. Agora de resto, Barreal invertido, Roleiser numa posição em que ele não entrega da melhor forma, Tiquinho. A gente tem um time que, assim, se não for bem coordenado, se o Kleber Xavier não estiver fazendo um trabalho bom, vai fazer um jogo lixo. E eu não duvido nada do Santos perca pro Juventude que é um time que não tem ido bem definitivamente no campeonato. Mas mesmo até uma vitória, assim, apertada de 1-2-0, talvez nem segure a posição do Kleber Xavier como técnico. E aí a gente já sabe que o Santos deve ir atrás de Sampaoli, deve ir atrás de Vojvoda ainda mais, conversar com eles de verdade, né? O Sampaoli falou que a chance dele voltar é pequena, até porque ele acha que o time do Santos precisa de mais reforços, mas não descartou a possibilidade. E o Vojvoda ainda está analisando outras opções. Então, assim, não é garantia de nenhum dos dois vir, talvez nenhum dos dois vir, caso o Kleber Xavier saia. Então é algo que tem que ser muito assertivo. Talvez até combinado antes da saída do Kleber Xavier. Eu sei que isso é meio antiético, mas assim, pra ganhar tempo, às vezes o time do Santos faz essas coisas. Eu tenho quase certeza que o Santos, na verdade, faz isso toda hora. Mas dessa vez eu acho que seria útil de alguma forma. Enfim, espero que o Kleber Xavier possa se superar nessa partida e mostrar pra gente que ele não é o cara que fez 1-0 contra o Flamengo e acabou, é só aquilo. Espero realmente que o Santos possa entregar alguma coisa. Assim, se a gente perder essa partida ou não tiver um bom resultado, a gente tá lascado pra próxima partida, que é contra o Cruzeiro. Então, se, assim, uma derrota, um empate, vai jogar a esperança lá embaixo da gente sair da zona. A gente vencendo hoje, a gente sai, inclusive. A gente vai pra 16º, se eu não me engano, com o empate do Vitória e o empate do Fortaleza contra o Corinthians e o Vitória contra o Palmeiras, né? O Santos tem a possibilidade de sair da zona hoje, mesmo ainda tendo um jogo a mais, se eu não me engano, que o Vasco, eu acho. Tem um jogo a mais que o Vasco, assim, então vão ter outros momentos ainda nessa rodada em si, mas o Santos provavelmente deve ficar fora dela
assim que ela terminar no dia de hoje. A presença do Tiquinho, assim, eu não sei o que é pior. Quando eu tô com o Tiquinho eu sinto saudade do David, quando eu tô com o David eu sinto saudade do Tiquinho. Assim, os dois são péssimos 9s hoje em dia, né? Definitivamente não são erros de contratação. Acredito que o Tiquinho foi um ótimo acerto, o David Washington foi um ótimo acerto. O Santos fez uma das melhores janelas de transferência que tentou fazer nos últimos anos, sinceramente. Mas uma coisa é certa, a gente não pegou jogadores que estavam em ascensão, e sim em decadência, né? São jogadores bons, mas que talvez o auge deles tenha passado. O Roleiser foi o melhor deles, a melhor contratação, isso aqui sem dúvidas. Foi a contratação mais cara do Santos, inclusive, da história. Acredito que foi uma boa contratação definitivamente. Tá entregando bem, né? Tá entregando da melhor forma. Mas mesmo assim a gente não vê resultado chegando do jeito que deveria, né? Com todo esse investimento, com todo esse dinheiro entrando no Santos, eu não sei se realmente a gente vai conseguir desempenhar no jeito que deveria ser, né? A gente estando lá na primeira parte da tabela, que foi o que muita gente levantou pro Santos. O Santos vai estar na primeira parte da tabela, vai brigar pro Libertadores, e não é o que vem acontecendo. Bom, rapaziada, assim que acabar o jogo, eu trago aqui o pós-jogo pra vocês lá pras 10 horas da noite, 10h30. Vou procurar saber mais sobre o Santos e sobre o Juventude. Sobre o Juventude ou a Juventude? Não, sobre o Juventude. Se a gente tiver alguma atualização, eu volto a qualquer momento aqui com vocês para poder passar essa informação para vocês. Mas assim, gente, é uma escalação que me preocupa. Me alegra o caso do Bom Tempo voltar à titularidade. Isso aqui já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas me preocupa a questão de Tiquinho, questão de Roleiser na ponta direita, Igor Vinícius no lugar de Mike. A gente poderia ter entrado... A gente pode ainda entrar em campo de uma forma melhor do que essa. Bom, rapaziada, vejo vocês na próxima. Se inscrevam, deixa o like. Se inscreve no meu segundo canal, hein, rapaziada. Isso é gol. Deve estar na descrição de algum dos vídeos. Posso só estar deixando esse aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui.